Olá, gente, boa noite. Vamos esperar só mais uns 10 minutinhos, porque o pessoal consegue entrar um pouquinho mais tarde, 7h10. Então, deve ter o pessoal no trânsito aí. E aí, 7h10 a gente começa. Pode ser, Enzo? Sim, tudo bem, sem problemas. Só me avisar e aí a gente começa.
Você deu um recado pra ele? Dei. Tá, peraí. Olá pessoal, boa noite. Estão todos me ouvindo? Estão ouvindo bem? Pode escrever aqui no chat para eu saber se o áudio está tudo bem. Tá. Meu nome é Mariana Levi, eu sou da Cotidiana, aceleradora de startups. A gente convidou o Enzo da RD Station, que são os parceiros nossos, para poder fazer esse webinário. A gente está gerando bastante conteúdo para vocês, bastante conteúdo aberto. Então fiquem de olho lá no nosso feed, no nosso site, nas redes sociais, que a gente vai divulgar bastante coisa. E hoje vai ser com o Enzo, que a gente convidou ele. Ele está na frente do programa de aceleradoras e incubadoras da RD Station. E ele é muito, 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 muito bom em marketing digital de resultados. Já teve muitos resultados. E ele vai passar um pouquinho para a gente sobre esse conteúdo. Espero que vocês gostem, aproveitem bastante. E eu peço para deixar o microfone no mudo. Quem tiver dúvida pode escrever aqui no chat. E no final ele vai tirar as dúvidas, tá bom? E é isso, Enzo, é com você. Obrigado, Mariana. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Como a Mariana falou, eu trabalho aqui na RD, na Resultados Digitais, há mais ou menos 2 anos, que para a gente aqui, a gente brinca que são anos de cachorro, né? Então 2 anos aí é toda uma vida que a gente vai aprendendo muito rápido aqui na RD. A RD é uma startup, né? Então esse é um dos motivos que é tão bacana a gente falar um pouquinho do marketing digital, já que a própria RD usou o marketing digital para escalar aí de 100 a 7 mil clientes em 4 anos, basicamente, né? Que foi a evolução que a gente teve. E aí a conversa de hoje, vou até compartilhar aqui a minha tela, a gente falar sobre inbound marketing. Eu sempre nivelo um pouco mais por baixo, porque a gente não sei exatamente como que está o conhecimento de cada um, provavelmente a maioria já ouviu falar, mas entender mesmo, saber como fazer, a gente percebe que é uma grande dificuldade hoje, principalmente no mercado de tecnologia, né, que as empresas elas são muito focadas no produto, naturalmente, e aí às vezes a gente deixa de usar a tecnologia para vender. Vocês já estão vendo a minha tela? Tá. Então vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. Opa. Como que tira isso? Prontinho.
Então, a RD ela usa o inbound desde antes de ela ter um produto, né? A ideia não é contar como que a RD usa o inbound, a gente vai falar só sobre o inbound, mas isso é bem bacana para quem está começando, para quem está em diferentes etapas aí de produto, de desenvolvimento, né? Se já estão com os primeiros clientes. A RD começou a fazer inbound marketing antes mesmo de ela já ter o RD Station, e aí foi um processo muito interessante, porque assim que a gente lançou o produto de fato para o mercado, as primeiras vendas, né, do software, as primeiras licenças de SaaS que a gente vendeu, foram quase que instantâneas, né? Então a gente conseguiu os primeiros ali 40, 50 clientes, basicamente nos próximos 2, 3, 4 dias, assim que a gente abriu o RD para os leads que a gente já tinha trabalhado, né, para os contatos que a gente tinha criado. Então, basicamente, a premissa por trás de uma estratégia de inbound marketing, ou marketing de atração, né, no bom português, é a mudança que a internet trouxe, né, para o processo de compra, seja das empresas, seja do consumidor final, né? Então, hoje, acho que nenhum de vocês deve ter mais dúvida, né, de quanto a internet mudou esse processo de compra. Alguns ele mudou drasticamente, né? Então a gente vê segmentos como imobiliário, uma série de infoprodutos, né? Então que basicamente saíram do meio offline, estão cada vez mais no meio online. Mas mesmo vendas mais complexas, que eram vendas de relacionamento, empresas que ainda visitam os seus clientes para fazer as vendas, mas a internet, mesmo assim, está interagindo com o processo de compra desse perfil de empresa, e é importante a empresa perceber isso e ver como que ela pode trabalhar isso para que ela faça visitas mais eficientes, etc. e tal, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso ali na frente. Então, resumindo aqui, antigamente, né, o processo, a empresa, o vendedor, o comercial, né, ele estava ao longo da jornada inteira. Né? Então a gente usa aqui na RD essas 4 etapas da jornada de compra, né, dependendo da metodologia pode variar um pouquinho, mas em resumo, desde lá do interesse, muitas vezes a própria empresa motivava o interesse desse cliente ou da empresa cliente dele, e ia acompanhando o processo, então ela detinha muito mais controle sobre esse processo, ela se colocava como uma referência, quase como uma consequência, assim, ela tem que trabalhar tanto para ser essa referência, porque ela naturalmente ia fazendo esse acompanhamento do processo. Ela detinha muita informação também, né, ela conseguia, como ela estava ali em contato durante as diferentes etapas da jornada, ela também aprendia de uma forma mais fácil, e quem é um pouco mais velho, ou, né, os pais e tal, a gente sabe que as vendas, né, ali um pouco antes da internet, pré-internet, eram muito de relacionamento, né, era muito na confiança e assim por diante. E aí chegou a internet e ela basicamente empurrou a gente para o final desse processo, né? Então, hoje as pessoas elas usam não só para se informar sobre produtos, mas sobre necessidades, sobre informações que permeiam aquele segmento de produto, né? Então, quem vai comprar um artigo de moda, quem vai comprar um SaaS, ele pode estar buscando informações sobre o produto especificamente, soluções né, de produtos que ele está buscando, mas na maioria das vezes, né, ele vai estar buscando informações que esse SaaS resolve, por exemplo. Né? Então aqui no caso da RD, as pessoas raramente vão buscar um software de automação de marketing, né, na internet. Elas não têm esse tipo de curiosidade, não necessariamente tem essa necessidade clara para elas. Mas elas buscam dicas de marketing digital, elas buscam planilhas para organizar melhor os fluxos de e-mails que elas vão fazer, elas buscam informações em como fazer uma campanha de geração de leads mais efetiva. E aí, baseado nisso, se a gente percebe que esse tipo de necessidade a nossa solução pode resolver, então a gente tem que começar a se posicionar com esse tipo de conteúdo lá. Né? Então, essa é a lógica do inbound. Então, se hoje a internet ela faz parte do processo de compra, ela está durante a jornada de compra do potencial cliente de vocês, seja ele PJ ou pessoa física, né? Se a gente se recoloca aqui durante a jornada, exatamente com conteúdos, com abordagens que eles vão buscar, que antes a gente estava lá para entregar e agora a gente não está mais, então a gente traz eles para mais perto da empresa, evita que eles de repente vão cair lá no concorrente no final do processo de compra, porque eles vão
trabalhando junto com a gente ao longo desse processo. E o mais importante, né? A gente gera uma interação e até traz ele para mais próximo para comprar conosco, no sentido que a gente cria urgência. Então, quanto mais a gente sabe sobre um tema, mais disposto a gente está de investir naquilo, de entender, de tomar uma decisão que vai levar aquilo em conta. Né? Então, tem sempre um exemplo do vinho, né? Então, quanto mais a gente sabe sobre um vinho, né, quem gosta de vinho, mais essa pessoa vai estar disposta a pagar mais pelo vinho, porque ela sabe que não necessariamente ele é caro, né? Mas ele vai ter ali atributos, vai ter questões ali da produção, etc., que estão compensando aquele valor. Então, exatamente por ela entender tudo aquilo que tem por trás, ela vê mais valor naquilo e ela estaria disposta a pagar. Pessoal, é bem importante, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem tirar o microfone do mudo e me chamar aqui, a gente pode ir parando, não tem problema nenhum. Tá? É bem importante que fique claro para todo mundo. Então aqui seria um modelo mais tradicional de vendas. Né? Então isso aqui a gente está super acostumado. O primeiro deles é a indicação. Então eu imagino que boa parte de vocês que já estão vendendo, né, ou que estão iniciando ali, esse aqui vai ser um dos primeiros canais de vendas. Né? É muito bom, todo mundo adora receber indicação. Eu ainda trabalho com vendas aqui na RD, além da parte de aceleradoras, mas eu que faço toda também a negociação com as empresas e tal. Então, o meu dia a dia é um dia a dia de vendas, né? E indicação é uma coisa muito boa, né? A gente recebe, avança no processo, geralmente é um ciclo mais curto, em geral é um cliente que já vem com uma percepção diferenciada. Só que tem um grande problema, ela não depende da gente, né? A gente pode até criar algumas formas, alguns mecanismos para incentivar a indicação, mas principalmente antes de a gente ter uma escala, é basicamente impossível a gente crescer com indicação. Né? Se a gente já não tem uma escala para trabalhar em cima dela, uma escala de clientes ali para a gente começar a fazer aquele efeito formiguinha, é muito perigoso. Né? E aí a gente sempre comenta aqui na RD que indicação é o marketing da esperança. Né? Então, se a gente precisa aumentar, crescer, trazer mais vendas, se a gente só tem a indicação como principal canal, é basicamente impossível a gente prever se a gente vai conseguir ou não, ou o que a gente precisa fazer. Né? Basicamente, a gente vai ficar esperando chegar as indicações. Modelo self-service, então ainda existem muitos softwares, né, que trabalham nesse modelo, etc. e tal, então não tem muito segredo, né? Você não vai ter uma interação ali necessariamente de vendas, né, de um comercial, vai ter um esforço muito grande de marketing para trazer esse cliente e ele chegar até o momento de comprar o produto. E aí as vendas outbound 1.0, né? Então a forma de vender outbound é uma forma que ela mudou recentemente exatamente por outros canais que foram aparecendo, mas principalmente esse outbound 1.0 ele está bem ultrapassado. Né? Então a gente vai considerar aqui prospecção 100% ativa, então em vez de a gente usar o marketing, usar estratégias para atrair um potencial cliente que tem o perfil que a minha empresa procura, eu vou considerar que todo o mercado é igual para mim, basicamente, né? Isso que é o outbound 1.0, e eu vou na tentativa e erro, fazendo contato, e aí tem aquela estatística, eu sei que a cada 100 ligações eu fecho uma venda, eu marco uma demonstração e tal, e vai nessa pegada. Né? E aí a gente perde muita eficiência, a gente já vai ver um pouquinho sobre isso. Então, os vendedores nesse modelo eles são aquele perfil mais super-homem, então o vendedor ele tem que fazer a pesquisa, tem que fazer a prospecção, tem que fazer a qualificação, aí ele vai fazer um diagnóstico, vai apresentar a solução, a negociação e ainda depois vai fazer fechamento de contrato. Né? E às vezes faz até a questão do pós-venda. Então, cada vez mais esse perfil de vendedor é escasso, até porque ele não consegue entregar qualidade em todas as etapas do processo. Né? Então, a gente já vai ver que formas desse vendedor ele trabalhar de fato como oportunidades. Então, o marketing gerar oportunidades para esse vendedor e aí ele pega ali do diagnóstico em diante, no caso de uma venda consultiva. Né? E aí a gente tem um processo que acaba sendo caro e nem sempre efetivo. Então, enquanto o meu vendedor ou sócio da empresa, um dos fundadores, que daí é a hora mais cara, né, da empresa, ele está prospectando em forma de cold call, de cold e-mail, um cliente X, né, um potencial cliente X, ele está deixando de atender um cliente Y. E se a gente não tem essa percepção de qual cliente é mais prioritário, qual que é mais qualificado, qual que tem um ciclo de venda mais curto, né, qual que tem um problema, uma necessidade que a minha solução vai se encaixar melhor, vai ter mais fit,
eu vou estar perdendo tempo, vou estar perdendo eficiência e às vezes vou estar até perdendo o cliente, porque eu estou me dedicando a um cara que não vai fechar, enquanto que tem um outro ali que ele está muito mais pronto para avançar no meu processo de venda, no meu funil. Tá? Então aqui é a ideia de a gente trabalhar então o inbound marketing junto com o inbound sales. Né? Então inbound sales, para quem tem modelo de venda que vai ter ligação, Skype e tal, então seria um inside sales, né? A venda interna, voltada para um método de aquisição de leads que usa o marketing digital. Né? Então a gente vai ter um aumento de eficiência, então principalmente em produtos complexos, né? Então vamos pensar assim, quanto mais complexo o meu produto, geralmente meu ticket também é maior e o meu custo de oportunidade do meu vendedor ele também cresce muito. Então se ele está atendendo um cliente, está deixando de atender outro cliente aquela mesma linha. E aí por ser complexo, tudo aumenta, né? Porque ele vai demorar muito mais para fechar aquela venda, e se demora todo aquele tempo e não fecha a venda, isso tem um custo enorme para a empresa, né? Toda aquela negociação, todo aquele esforço de marketing e vendas para chegar lá no final de um processo e não fechar. Tá? Também traz a empresa como uma autoridade no assunto, então os leads quando chegam até mim aqui na RD, eles já sabem que a RD fala sobre marketing digital, já viram materiais da RD sobre marketing digital, eles vêm muito mais dispostos até a aprender com a gente e facilita muito o nosso trabalho de entender se eles conseguem ou não trabalhar conosco e na hora de efetivamente evoluir comercialmente, faz muito mais sentido para eles, né? Então a gente avança muito mais rápido. Que ali é a questão de passar mais rápido no funil, então em vez de eu ficar fazendo follow-ups infinitos, né, ele vai de uma forma muito mais efetiva ali, então de lead para oportunidade, de oportunidade para venda e assim por diante. E aí, consequentemente, a gente tem um ROI melhor porque a gente vai otimizando os gastos, né? É aquela história de não crescer na força bruta. Então, em vez de a gente ter que contratar mais vendedores para vender mais, a gente otimiza o processo de venda para conseguir entregar com a mesma equipe comercial ou com um pequeno incremento dessa equipe comercial vendas de uma forma escalável, né? Senão a gente perde a questão da escala e aí é bem preocupante. E aí aqui a parte do field sales que eu tinha comentado, né? O meu produto é extremamente complexo, eu não tenho como eu fazer uma venda via internet, por e-mail ou por telefone, eu tenho que ir lá visitar, eu tenho que ir lá implementar, eu tenho que discutir, eu tenho que conversar com o presidente. A própria RD, né? A gente, de certa forma, a gente faz aqui as vendas, etc., mas tem gente que vem visitar aqui a RD, às vezes a gente visita um outro cliente, mas para a gente saber pegar o carro, ir lá visitar, ou então parar o tempo para fazer uma viagem, alguma coisa assim, a gente tem que ter uma noção muito clara que aquilo lá é de fato um potencial cliente e ele é de fato qualificado. Né? E aí, quando a gente vai até lá, ele já está conhecendo sobre a empresa, ele já consumiu material sobre a empresa, ele já tem uma noção sobre a dor dele, ele já está começando a sentir aquela dor maior. Então, quando a gente vai lá visitar, é muito mais efetivo do que ir lá, trocar um papo, não evoluir quase nada, depois fica por e-mail, depois volta lá, e aí visita o outro, e aí vai. Né? A gente fica lá batendo de porta em porta e não avança com oportunidade para venda dentro do pipe. Tá? Aí quais são as abordagens, então? Né? A gente tem aqui muito claro, dentro da RD, aquela questão de marketing digital, resultados digitais, marketing digital de resultados, né? Que é umas coisas que a gente fala bastante aqui. Hoje em dia tem muito guru do marketing também, né? Todo mundo hoje é guru de marketing digital. Mas na RD aqui a gente é muito objetivo, né? Basicamente não tem segredo nenhum, é a questão de método de trabalho. Tem trabalho, não dá para fazer marketing digital com 1 hora por semana, isso é milionário, isso é um mito. Mas tem que se encarar o marketing de uma forma muito mais estatística, de uma forma muito mais mensurável, né, de uma entrega muito mais palpável. Então a gente tem até uma abordagem, né, muito mais engenheira e menos publicitária do marketing digital, que deriva exatamente dos conceitos de growth, né, que o growth ele vai trabalhar o funil como um todo, exatamente para a gente poder escalar vendas. Então a primeira coisa positiva de fazer uma estratégia de inbound marketing, inbound sales, é que o marketing deixa de ser, como está escrito aí, um centro de custo, e a gente consegue ter a mensuração de quanto que ele traz de retorno para a empresa. Né? Então, um exemplo super simples aqui da RD, a gente o marketing gera leads para vendas. Né? Então, o marketing tem a meta de leads deles, eles são comissionados por entregarem ou não entregarem essa meta de leads. Né? E aí não é só qualquer lead, né? Tem um acordo entre marketing e vendas, né? O SLA. Então, que tipo de lead o marketing tem que entregar para o comercial? Também que tipo de lead o marketing consegue entregar para o comercial, porque também não adianta só entregar o mumuzinho lá, porque daí não precisa de vendedor. Né? Então, o que o marketing consegue e qual que é o mínimo aceitável para a gente avançar no processo comercial.
e aí você começa a ter uma área puxando a outra, né? Então o marketing, ele inclusive é a locomotiva aqui na RD, ele que puxa a área comercial. A nossa meta de vendas, ela deriva da nossa meta de leads. Então ela começa a ser muito previsível, né? A gente começa a saber, a nossa capacidade de geração de leads é tal, a nossa taxa de fechamento e de funil é XYZ, então eu sei que eu não vou bater a meta se eu tiver se eu gerar esse tanto de leads. Então eu vou ter que me buscar alternativas, vou ter que pensar, vou ter que trazer minha equipe de growth para ver o que eu posso fazer para gerar mais leads. Ou eu já aviso o comercial para eles começarem a fazer ações alternativas para preencher o pipeline deles. Tá? O vendedor ele começa cada vez mais a trabalhar de forma consultiva, né? Então isso foi uma coisa bem clara que eu vi quando eu trabalhei aqui na RD, porque a minoria dos vendedores da RD são de fato vendedores, né? A maioria trabalha com marketing, com outras áreas, e é muito mais natural essa abordagem, né? Realmente é uma venda consultiva de verdade. Você vai conversando, você vai entendendo o problema e basicamente você vai trazer a solução para aquele problema. Porque se ele chegou até você, ele já tem realmente um fit para trabalhar com o teu produto. Então, a mais é a questão de saber qual que é o momento, qual que seria o budget certo e qual que é a dor ali bem clara para a gente conseguir trazer a solução. Tá? E aí esse momento de aprendizado, né, que o marketing traz, ele acaba trabalhando um relacionamento também. Então, enquanto o cliente interage com a base de vocês, com os materiais de vocês, com o site de vocês, ele vai trazendo informação para a empresa, ele vai alimentando vocês de informação sobre, o Enzo entrou no site de fulano, baixou tal tipo de conteúdo, depois abriu tal e-mail, clicou em tal e-mail, voltou a acessar o site, visitou a página X. Tudo isso vai trazendo informação para a empresa saber se aquele lead é de fato ou não se ele está de fato ou não pronto para ser abordado pelo time comercial, por exemplo. Então todo esse processo ele gera muito aprendizado. E aí aqui, pessoal, eu gosto muito dessa imagem, porque ela basicamente ela resume uma estratégia de marketing digital voltada a resultado, né? Então, voltada a resultado, porque muito claramente a gente tem uma estratégia de marketing que vai trazer o cliente de uma forma clara aqui no final desse processo, né? Então, o que acontece muito aqui na RD quando eu atendo um pessoal? Eu pergunto sempre, né? O que vocês já fazem de marketing digital? Vocês fazem alguma coisa de marketing digital, né? A gente tem um blog que a agência botou lá quando fez o site, ou a gente mesmo botou, daí bota lá uma vez por mês. A gente faz um pouco de AdWords e manda uns e-mails de vez em quando e tem lá um Facebook, né? Não faz marketing digital, na verdade, né? Se a gente não consegue medir o quanto todas essas ações de atração geram de contatos, desses contatos quantos são de fato oportunidades, e dessas oportunidades quantos são clientes, você está fazendo publicidade online, digamos assim, né? Você está pegando uma estratégia totalmente offline e replicando ela numa mídia online. Você está basicamente usando a mesma lógica do outdoor, a mesma lógica de uma propaganda na televisão, de um panfleto, e está tentando fazer lá a conversão direta, né? Uma pessoa pega um panfleto e vai lá comprar com você. Qual que é a taxa de conversão disso? É ridículo, né? Então, esse é um cuidado muito grande para qualquer empresa que for investir em marketing digital. Será que eu estou fazendo a cadeia inteira? Será que o que eu estou investindo aqui no topo do funil, eu claramente consigo mensurar se ele está de fato trazendo clientes lá no fim? De uma forma bem objetiva, métricas claras, né? Não tem, eu acho que, eu percebi que aumentou as vendas, eu percebi que aumentou os telefonemas. Isso não existe dentro do marketing digital. A gente tem que poder medir ipsis literis, porque isso, inclusive, é um dos maiores benefícios, né? Numa estratégia de aumento de vendas ali, porque vocês têm que ser guiados por métricas. É isso que o investidor vai cobrar, né? Ele vai querer ver as métricas de vocês, então tudo isso aqui já deriva do marketing digital. Né? Então, qual que é a lógica? Que a gente vai ter vários canais de atração. Então, isso aqui é só o começo, na verdade, é só uma água que a gente vai botar para dentro de um balde. E aí, um balde que é furado. Por melhor que seja o site, melhor que seja a estratégia de marketing digital, é sempre furado esse balde. Vocês sempre vão perder muito mais tráfego, vocês vão receber muito mais visitas que não vão interagir com vocês, seja nas mídias, seja no site, seja nas páginas de captura que vocês podem trabalhar. A gente sempre vai perder muito mais tráfego do que a gente vai aproveitar, né? Agora o que a gente tem que fazer é mitigar isso. Não pode ignorar, né? Então é aquela lógica do balde furado mesmo. Se eu tenho um balde todo furado, o que será que vale mais a pena? Eu ficar enchendo ele de água, botar cada vez mais água para ver se eu consigo segurar alguma coisa dentro do balde, ou eu começar a tapar uns buracos e às vezes com o mesmo fluxo de água eu já consigo aproveitar melhor. Sendo que tapar buraco geralmente é muito mais barato do que eu comprar água, por exemplo.
né? Então, essa é uma lógica muito importante para toda empresa que está pensando, principalmente em investir em mídia paga, se ela é uma reflexão, será que eu já tenho formas de captar o contato desse tráfego que eu vou trazer para o meu site? Porque a minoria das pessoas vão estar prontas para comprar. E é só essas que vão estar prontas que vão mandar lá um pedido de orçamento naquele formulário padrão de contato. Né? No máximo 3%. Né? Isso a gente sempre acerta aqui, é uma questão da década de 80, de perfil de consumo, etc, etc, e replicou para a internet naturalmente. Então, aqueles 97% que eu estou pagando, que eu estou investindo em blog, em SEO para trazer, o que eu faço com esses 97%? Né? E aí aqui que entra a estratégia de conteúdo com landing pages, para a gente aproveitar esse pessoal, nutrir eles, transformar em oportunidades e aí de fato ali em clientes. Então isso aqui seria a premissa. Né? E aí quando a gente consegue trazer um lead cadastrado na base, né, gerar aquele lead cadastrado, nutrir ele com informações que vão ajudar ele a perceber a dor dele, né, que ele tem uma dor, ou então até tem uma oportunidade ali, que ele está deixando dinheiro na mesa, por exemplo. E aí à medida que ele vai evoluindo no momento de compra, sentindo aquela dor, aí no final vai fazer a abordagem do vendedor. Então em vez de eu gerar um lead e já entregar direto para o vendedor, como muitas empresas fazem, né, eu vou trabalhar ele, eu vou esquentar ele para ele estar pronto para vendas. Pode acontecer desse lead ser gerado já quente. E aí o inbound ele é inteligente o suficiente, a estratégia, por isso a automação é tão importante, para daí sim a gente entregar ele direto lá para o vendedor. Né? Chega um cara e levanta a mão, quero ser atendido, quero conhecer sobre o teu software, quero marcar uma reunião, coloca direto na mão do comercial. Mas, de novo, isso vai ser a minoria. Né? Se aqui na RD a gente só vendesse para esse perfil, a gente não teria crescido, sei lá, 2% do que a gente cresceu. Né? A gente trabalha muito forte com todos esses outros leads que não estão prontos para comprar, mas como estão na nossa base, eles vão ficar prontos eventualmente. E aí a gente é abastecido por eles aqui no comercial. Então, pessoal, esse aqui é o funil de vendas, né? Funil de marketing em vendas. Então, a lógica dele é super simples, né? A gente vai trazer aqui ações de tráfego para gerar visitas, né? Com essas visitas é muito importante que eu tenha ações de conversão para transformar eles em leads ou contatos. Aí o relacionamento com esse contato que vai fazer com que eles evoluam para oportunidades. E aí depois, se tudo der certo, o meu time comercial vai abordar essas oportunidades e vão trazer os clientes. Né? E aí vem a questão aqui do analisar. Então isso aqui é uma peça fundamental do marketing digital para eu entender como é que eu estou performando no meu funil. Isso aqui são alguns dados de benchmarking, tá? Mas eles são bem genéricos. Depois eu vou passar uma ferramenta para vocês que vocês podem brincar com o funil de vocês baseado no segmento, comparar ele com a média dos clientes da RD, tem uma base bem grande, né? Quase 8 mil clientes, então vocês podem até entender ali como é que seria o funil de vocês. E aí aqui a análise, quanto melhor for essa análise, mais efetivo vai ser a nossa aproximação de atração, melhores taxas de conversão, a gente vai conseguir se relacionar cada vez melhor, vou entregar melhores oportunidades para o meu time e eu vou vender mais. E aí a gente faz isso num processo de melhoria contínua. Tá? Então, sobre atração. Né? Atração, a gente tem várias formas de gerar tráfego para um site. Tá? É bem importante a gente sempre considerar que o site tem que ser o centro da estratégia de marketing digital de vocês, porque o site pertence à empresa de vocês. Né? Facebook, Google, YouTube, Instagram, LinkedIn, tudo isso são sites de terceiros que a gente é refém deles de certa forma, então qualquer coisa que mudar no código, eles mudarem algum tipo de política, a forma como é feita a publicidade, etc, etc, a gente está sujeito a ser afetado por isso e às vezes até perder com isso se a gente não está preparado, ou se a gente depende demais de um canal só. Né? Então, teve lá todo o segmento relacionado a sex shop e outras coisas adultos, quando o Facebook cortou, eles tiveram um baita problemão lá e agora estão torrando dinheiro em AdWords, por exemplo. Né? Tem um monte de e-commerce que também foca um monte em AdWords e aí assim que desliga o AdWords eles não têm tráfego suficiente para gerar vendas. Então eles dependem do AdWords. Se eles não investirem, eles não vendem. Então tomar muito cuidado com esses canais que são fantásticos, todos eles, mídias sociais, né, todos os trabalhos de e-mail marketing, Google AdWords, só que eles são meios para a gente levar tráfego para o site, para o domínio de vocês. Não precisa necessariamente ser a homepage, mas páginas que estejam dentro do domínio de vocês. Tá? Inclusive o próprio blog.
Aí aqui em verde são os canais pagos, não sei como é que é o conhecimento de vocês sobre isso, né? Mas o Google AdWords é a parte de busca paga do Google, Face Ads são as impressões lá pagas do Facebook, display e banners, aí tanto o Google quanto também outros fornecedores são aqueles que vão nos perseguindo geralmente em remarketing. Né? Mas tem outras formas. A própria mídia offline a gente pode levá-la para o nosso site, né? Então se a gente tem eventos presenciais, a gente pode trabalhar com QR Code, dá para trabalhar com cadastro físico, que depois a pessoa vai receber um e-mail automático. Então tem formas de trabalhar a mídia offline com a online. As mídias sociais de uma forma orgânica, SEO, e-mail marketing, rede de afiliados e assim vai. Tá? Então são vários canais de atração para a gente levar o tráfego para o nosso site, para o nosso domínio. Aqui dentro do AdWords, o que é sempre muito importante a gente saber são a questão ali das análises de resultado. Né? Então CTR, CPC, ROI, Bounce Rate, taxa de conversão, são algumas métricas que nos ajudam a entender melhor se o AdWords está funcionando ou se ele não está funcionando. Tá? Então ali o CTR é para a gente saber como é que está a taxa de clique e que vai até o nosso site. O CPC é o custo médio por clique, que é importante para depois a gente medir o ROI. O próprio ROI, né? Então eu investi X naquela campanha, quanto em vendas que ela me trouxe. O Bounce Rate ajuda a gente a entender se a nossa campanha está de fato atraindo um público relevante, e sem contar que o Bounce Rate também é importante para o SEO, então não adianta sair fazendo qualquer tipo de campanha de AdWords que pode prejudicar inclusive o SEO de vocês. E aí, na minha opinião, o mais importante de todos, a taxa de conversão. Né? Então, de fato, dessas visitas todas que eu estou gerando, porque o meu AdWords ele vai gerar só por visita, né? Ele não vai me gerar venda, não vai me gerar contatos necessariamente, ele entrega a visita. Depois que eu vou fazer com a visita, o problema é meu. Né? Então, eu tenho que ver que se essa taxa ela está bacana, ela está aceitável, ela está dentro de uma média do mercado, senão eu estou literalmente jogando dinheiro fora. Porque cada clique eu paguei por ele, então todo clique que entra e sai, eu perdi esse dinheiro. Aqui o SEO, então basicamente a gente tem 3 verticais, se a gente for simplificar de SEO. Então a gente pode fazer otimizações on-page, né, que vão mexer um pouco nas tags HTML, algumas keywords, a questão ali do page title, negrito, etc, etc. Conteúdo, que é uma ótima forma de não só gerar SEO, mas também gerar autoridade, né, gerar lead também, a gente já vai ver com isso, mas é uma ótima forma de a gente trabalhar a questão do tráfego barato, né, mas que não é de curto prazo, isso é muito importante. E sitemap e link building, né, que daí são mais avançados, vão estar envolvidos com a arquitetura do site, trabalhar muito bem links internos do site e também links externos que levam até o site. Qualquer dúvida aqui, pessoal, se tiver muito corrido, não sei o que é AdWords, me para aqui que a gente explica. Tá? Mídias sociais, de novo, muita gente tem trabalhado com mídias sociais e aí a gente tem que sempre fazer uma reflexão, né? Será que eu estou trabalhando métricas de vaidade ou estou trabalhando métricas de resultado, né? Número de like, número de compartilhamentos, número de comentários, são métricas de vaidade, né? A não ser que tenha uma Coca-Cola, uma Pepsi, uma Ambev, né? Que basicamente vende ali água com açúcar, né? Água com, enfim, e o maior ativo é a marca, né? A marca que está ali por trás. E aí por isso que para eles faz todo sentido ações de redes sociais que vão gerar esse awareness. Agora para uma empresa como o RD, como a maioria das startups brasileiras, a gente precisa de dinheiro para pagar os funcionários, para pagar o produto, então eu preciso de ações que me gerem vendas, né? Que me gerem oportunidades de negócio. Então sempre que vocês forem trabalhar ações de mídias sociais, será que eu estou fazendo uma ação que vai gerar o meu potencial cliente? Será que eu estou levando esse potencial cliente para o meu site ou estou só postando alguma coisa ali no Facebook? Será que eu estou replicando um assunto de um outro site só para dizer que eu estou postando alguma coisa? Até que ponto isso é efetivo, né? Eu estou compensando um tempo, em vez de eu gastar um tempo fazendo um post que vai gerar mais resultado, eu vou estar replicando um outro post, vai me tomar um tempo, vai tomar menos tempo, mas vai me tomar um tempo para provavelmente não ter resultado nenhum. Né? Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai postar. Não que vá prejudicar a imagem de vocês, mas é que vocês vão estar perdendo tempo mesmo. Né? Então é muito importante conseguir medir aquela postagem, quantos contatos ela gerou, né? Quantas oportunidades ela gerou, que tipo de público está interagindo com ela. Será que é o meu público? E aí se está gerando contato, provavelmente é.
Tráfego pago, super importante, principalmente no curto prazo, né? A gente toma muito cuidado aqui na RD para não fazer, a gente nunca vai orientar as empresas a fazer um investimento alto, porque a gente percebe que tem muita empresa investindo aí mais de R$ 1.000 em AdWords, não sabe a mínima, não sabe o que está fazendo, ou largou esse orçamento na mão da agência, e aí a agência é comissionada, e quanto mais AdWords melhor, mas a empresa não tem a mínima ideia se está funcionando ou não. Às vezes o ticket é bacana, ticket de venda, então rapidamente ele compensa, né? Eles estão investindo X e estão faturando 2X, para eles está tudo certo. Mas eles poderiam estar faturando 4X, 5X, ou poderiam estar investindo X sobre 2, X sobre 4, X sobre 5, né? Para ter o mesmo resultado. Tá? Então a principal diferença aí entre as mídias pagas, de tráfego pago, o Facebook a gente trabalha muito mais forte a segmentação. Né? Então a gente consegue pegar muito bem o perfil. Enquanto que no Google a gente vai trabalhar muito mais com a intenção. Né? Tem algumas segmentações que a gente pode fazer, mas ele já está muito mais voltado a uma intenção, a um processo. Ele provavelmente já está mais perto do processo de compra, a gente consegue fazer isso com as keywords. Tá? Agora a conversão, a parte mais importante. Né? Então, toda aquela etapa anterior, ela só vai se justificar se a gente tiver formas de aproveitar aquele tráfego. Então, ali que eu estava comentando com vocês, né? 97%, isso é uma realidade triste. Se vocês não tiverem conteúdo para converter, pop-up no site, uma página de captura com conteúdo bacana, vocês vão perder no mínimo 97% de todo o tráfego que vocês trouxerem para o site de vocês. Tá? E aí, então, que é importante, peraí, se 97% não está pronto para comprar e está indo embora, não é possível que nenhum desses 97% não tenha um fit para o meu produto. Pode ser que eles tenham fit, mas não estão prontos para comprar. Então, aí que entra as estratégias de conversão. Então, se esse cara vai entrar no meu site e ele vai sair porque ele não está pronto para comprar, será que se eu entregar algum tipo de conteúdo para ele, para inclusive ajudar ele no momento de compra que ele está, para ele avançar mais, provavelmente ele vai se interessar por isso, se ele tem o meu perfil. Né? Então aqui que vem as estratégias para a gente conseguir pegar todo esse público, principalmente aqui esses 30%, mais esses 6, 7% aqui, que ou não estão pensando sobre isso ainda, mas estão dispostos a ouvir parte deles. Né? Porque os que estão comprando agora são muito pouquinho para a gente conseguir escalar com eles. Né? E se a gente não trabalhar esses aqui, pode ser que eles nunca cheguem nesses 3%, ou se chegarem, não necessariamente eles vão atrás de vocês. Ou quando eles forem atrás de vocês, né, se vocês chegarem até eles vão brigar por preço, eles vão brigar por prazo, eles vão querer chorar de todas as formas possíveis, eles não vão ver tanto valor, eles vão alongar o processo de compra. Né? Agora, se a gente faz todo esse trabalho aqui, quando eles chegam aqui, eles já sabem o que eles precisam, e se a gente fez um trabalho bem feito, o que eles precisam a gente pode entregar, senão eles não deveriam estar ali no processo comercial avançado. Tá? Então, se a gente for pensar que a maioria do tráfego a gente perde, é muito, muito inteligente a gente fazer ações para trabalhar esse tráfego que a gente perderia. Porque qualquer coisinha que a gente fosse perder, a gente consegue recuperar, já está dando um baita impacto. Né? Então, se eu investir R$ 1.000 em AdWords para gerar 2.000 visitas e converter 3% em contato, se eu tenho que fazer o mesmo investimento e eu duplicar minha taxa de conversão, que é muito pouco, 6% ainda é muito pouco, né? Eu já estou tendo ali pelo menos um monte de contato que eu não teria. Então, o meu custo por contato ele vai caindo. Consequentemente, meu custo por venda vai cair. E assim por diante. Então, como é que a gente pode, né? Bacana, vamos gerar contato, mas como é que eu faço isso? Né? Melhor coisa, landing pages, pop-ups, mas com conteúdo. Né? Alguns segmentos, varejo, né, e-commerce em geral, a gente pode trabalhar com sorteio, com promoções, desconto, etc. Mas em geral, a maioria dos negócios a gente tem que entregar algum tipo de conteúdo. Não precisa ser só e-book, talvez alguns de vocês estejam acostumados, né, com o modelo de e-book, mas a gente pode entregar webinar, videoaula, né, aqui que eu falei ali, desconto e ofertas, os próprios sorteios, dependendo do tipo de negócio, e outros materiais ricos, como às vezes planilhas, né, algum tipo de ferramenta, uma avaliação gratuita se você oferece algum tipo de consultoria junto com o teu serviço, ou se teu produto ele vai trabalhar ali uma dor financeira, você pode fazer uma avaliação gratuita para falar sobre essa dor financeira, e aí depois você emenda uma solução para trazer uma proposta, alguma coisa assim. Tá? Mas
o mais fácil aqui, se a gente for pensar, é e-book, no sentido de aproveitar materiais que a gente já tem de blog, as dúvidas que a gente escuta dos nossos clientes viram conteúdo, isso é muito importante. Tudo aquilo que vocês escutam de dúvidas e objeções, é por aí que vocês têm que começar a produzir conteúdo. Tudo aquilo que vocês... se eu pudesse sentar com esse cara durante 1 hora, eu ia explicar tudo por que ele tem que comprar minha solução. Cara, você pode fazer isso, né? Você pode sentar ali, estruturar e fazer em 1 semana, botar um material bem competente, né? Principalmente se tiver um apoio, para começar a gerar lead. Webinar, videoaula, são coisas que às vezes a gente acha que é muito mais complexo, tem que contratar uma produtora de conteúdo, etc e tal. Mas olha eu aqui, eu estou com um laptop da Dell, super simples, estou falando com vocês aqui. Amanhã e quinta-feira, não, quarta e quinta eu vou estar falando com o pessoal da Inovativa, 50 empreendedores cada um dos dias lá do Brasil inteiro. E eu estou com um equipamento super simples, né? Isso vai gerar leads para RD, de certa forma, não é o principal objetivo, né, da questão da aceleradora, mas a gente poderia estar jogando uma landing page no ar e tal para trazer gente para esse webinar. Estou falando sobre uma coisa que eu conheço, provavelmente vocês conhecem muito bem sobre o produto e principalmente sobre as dores que o produto de vocês ou o serviço de vocês soluciona. E aí já, pronto, 40 minutos, vamos falar sobre XYZ e, teoricamente, quem se cadastrar, né, a não ser que seja realmente muito, muito curioso, mas a gente sabe estatisticamente que é irrelevante, são pessoas que têm aquela dor ou querem saber mais sobre aquela dor e assim por diante. Então aqui um exemplo de landing page super simples, é um material da RD, que até se vocês digitarem aí no Google, dicas de marketing digital, ele vai aparecer em primeiro lugar. Então, olha só que interessante, na maioria das empresas posicionaria, de repente, a página principal, né? Pô, estou no primeiro lugar, vou jogar para o meu site, vou falar do meu produto, né? E a gente aqui não tem nada relacionado a produto, não tem telefone da RD, não está falando nada da RD, para falar a verdade. Basicamente, a gente está entregando o que aquela pessoa estava buscando, que é dicas de marketing digital. Só que na medida que eu sei o site da empresa dela, eu sei se ela produz conteúdo ou não, ou se ela usa uma ferramenta de marketing digital, eu posso perguntar o cargo dela também, entre outras informações que vão compor a persona, né? E aí cada empresa vai ter a sua persona, eu consigo avançar muito mais facilmente no processo comercial do que se eu jogasse para o meu site, enquanto que uma landing page vai converter entre 20% a 40% do tráfego, o site vai converter 3%. Né? Então a gente vai perder todo um volume absurdo de contatos que estão alinhados, que têm interesse em aprender mais sobre marketing digital, e aí depois eu posso qualificar de acordo com o cargo, de acordo se tem ou não ferramenta, se já produz conteúdo, para a gente priorizar aqueles que têm mais fit. Aqui tudo bem, pessoal? Tá tudo tranquilo aí? Vocês estão acompanhando? Tem uma pergunta aqui no chat. Opa, peraí, tem várias perguntas, vamos lá aqui. Legal, aqui esse B2B2C seria basicamente um modelo que vocês vão trabalhar com canais, né? E o canal vai entregar lá na ponta final, eu imagino, né? É muito bacana vocês trabalharem com as duas pontas, tá? Claro que quem paga, né, que é o intermediário, o distribuidor, o canal de vocês, ele tem que ser prioritário, né? Porque se vocês não tiverem canais, por mais que vocês gerem demanda lá na ponta, vocês não vão conseguir monetizar a operação e aí vai ter problema. Agora, é bacana sim trabalhar as duas pontas, porque na medida que você mostra pro teu canal que você faz um trabalho bacana com o cliente dele, é muito mais propício que ele vá comprar a tua ideia, né? E às vezes você pode entregar lead para o teu cliente, né? Você pode entregar potencial comprador para o teu cliente. E aí vai fazer muito mais sentido ele ter uma parceria contigo. Tá? Então a gente tem até alguns casos depois. Todo mundo que está participando aqui, eu vou passar uma landing page para se cadastrar para fazer uma avaliação gratuita com o RD. Aí dá para trazer cases até mais específicos, mas o ideal é sim trabalhar com as duas pontas. Se for priorizar, trabalha com a ponta que paga, como você falou, né? Então com o canal, que é quem vai comprar de vocês. Tá? Mas o ideal é já começar desde o início a trabalhar as duas pontas, até porque muitas vezes a dor do cliente final também atrai, de certa forma, o intermediário ali em termos de conteúdo. Aí a pergunta do Danilo. Danilo, isso não é nem questão de marketing digital. Tá? Isso é uma pesquisa desde a década de 80 do Chet Holmes, que tem da Sales Machine, né, tem um livro,
depois vou até passar para vocês ali, eu posso passar o livro dele, que ele fez uma série de pesquisas, né, de comportamento de consumo, que chegou àquela conclusão daquela pirâmide ali que eu mostrei, né, que é a questão dos que estão prontos para comprar. Isso aí a gente consegue, se a gente fizer uma reflexão, a gente percebe isso. O ser humano ele é assim, né? Quantas vezes vocês já entraram no e-commerce e não compraram? Quantas vezes vocês já entraram num site de um potencial fornecedor para a empresa de vocês, mas não pediram contato, não fizeram nada? Quantas vezes a gente entrou numa loja e não comprou? Né? Quantas vezes a gente já chegou até a perguntar preço, a se informar, a dar uma pesquisada, mas a gente sabia que a gente não ia avançar naquele processo. A gente está comprando efetivamente na minoria das vezes. Mas as pessoas acessam o site porque faz parte do processo de compra. Então, claro, vão ter pessoas objetivas que vão entrar na loja, pegar o que ela quer e ir embora, e elas só vão fazer isso quando elas realmente precisarem. Tem. Mas a grande maioria vai entrar na loja, vai dar uma olhada, vai sair, vai olhar na outra loja, vai conversar com alguém, vai pesquisar na internet, aí volta, entra de novo, dá mais uma olhada, compra uma outra coisa, vai embora, e assim por diante. Tá? Então elas não necessariamente não têm interesse no teu produto, mas às vezes elas não têm interesse em comprar o produto ou o serviço, né, o que a empresa entrega naquele momento. Tá? Então é por isso, é por uma questão de comportamento humano de consumo, não necessariamente é ligado à internet. Tá? Agora, um porém aí, a maioria das pessoas saem do site, né, entram no site e saem do site sem nos deixar nada, né, porque não estou no momento de compra, isso a gente pode resolver. Porque isso daí é um problema do site. Provavelmente só tem um formulário de contato lá escondido. Tá? Então o motivo de elas entrarem e não comprarem é um comportamento de compra. O motivo de elas entrarem e irem embora e a gente nem saber quem elas são, aí o problema é nosso. A gente está deixando de entregar, de ter entregas para as diferentes etapas da jornada de compra que ela está. Não sei se eu fui claro ali, Danilo. Beleza. Então tá. Então vamos aqui para a parte de relacionamento. Né? Então dentro da lógica ali, retomando, a gente fez ali estratégias de atração para o site, aí a gente vai gerar contatos, e aí agora a gente tem que trabalhar esses contatos para que eles avancem no funil de marketing e vendas. Cada um vai avançar no seu timing, né? Então às vezes até o pessoal acha assim, pô, mas espera aí, eu não tenho tempo para fazer isso, eu preciso vender, não tenho tempo para ficar trabalhando médio e longo prazo. E aí a lógica ela não está bem, não foi entendida provavelmente, né, quando a pessoa faz esse tipo de reflexão. A ideia é que a gente vai continuar vendendo para quem está pronto para comprar. Esse cara, quem está pronto para comprar, a gente tem que atender ele o mais rápido possível, inclusive. Só que a gente vai trabalhar em paralelo com todo mundo que não está pronto para comprar ainda. Só que desse que não está pronto para comprar, tem uns que vão estar mais prontos do que outros, né? Tem uns que nunca vão ficar prontos. Tá? E aí a gente também tem que saber lidar com esses diferentes momentos, que são os diferentes momentos da etapa de compra e também com a velocidade. Então, se o cara avança rapidamente, é bem bacana que a gente tenha ferramentas, tenha formas, estruturas comerciais de marketing para entregar esse lead quente o quanto antes para o comercial. Então, por exemplo, alguém começa um teste grátis do RD. Né? A gente não vai colocar o cara num fluxo de relacionamento e deixar o cara recebendo, aprendendo sobre marketing digital, para depois a gente perceber uma nova conversão dele para ligar para ele. Começou um teste da RD, já vai ligar aqui alguém do pré-vendas da RD para entender o que ele está buscando, qual é o objetivo dele, etc. E se fizer sentido, ele agenda uma call com um sales rep, né? Que daí de fato vai considerar ele uma oportunidade e vai avançar com ele. Tá? Agora o cara foi lá e baixou um material sobre dicas de marketing digital que eu mostrei para vocês, a gente não vai ligar para ele. Talvez nem se ele baixar mais um material, ou 2, 3 materiais, dependendo do perfil dele. Se ele for um estagiário, a gente nunca vai ligar para ele. Né? Então esse tipo de noção de aonde que está o meu lead no funil e como que é o meu funil, como que os leads se comportam no meu funil, é um aprendizado constante para que vocês tenham um processo mais eficiente. Então aqui alguns exemplos. Né? Topo de funil, a ideia é que a pessoa, né, como diz aqui, é um conteúdo de aprendizado, ela às vezes nem sabe que ela tem uma dor que você pode resolver. Às vezes você sabe, né? Se você conversar com ela, você vai perceber isso muito claramente. Mas para ela nem sabe que existe aquela possibilidade. Né? E aí, quando a gente fala de startup, é bem comum, né? Aquela velha história do Ford, né? Se perguntar para as pessoas, eles vão dizer que eles querem cavalos mais rápidos. Então, muitas vezes, é isso que a gente recebe na RD. Não, eu quero uma ferramenta para mandar mais e-mail, mais e-mail. Eu falo, cara,
Então não é a gente que vai te ajudar, porque mandar e-mail por mandar e-mail não faz tanto sentido, tem ferramentas até gratuitas que fariam isso por você. Né? Então a gente tem que tentar ensinar ele, mostrar para ele que existem caminhos para solucionar um problema que às vezes ele nem percebe. Tá? Não tem teor comercial, na maioria das vezes, então é contraintuitivo, né? Mas lembrando, a RD ela triplicou de tamanho durante 2 anos, né? O triple, double, double, double. Né? A gente vai para o terceiro double agora. Então a gente cresce muito rápido, de formas agressivas, as nossas metas são agressivas, tem muita pressão aqui na RD, toda a parte benéfica de trabalhar aqui também. Então a gente é uma empresa agressiva comercialmente, então esse é um método de ser também agressivo comercialmente. Às vezes a gente não chegar querendo vender para todo mundo, a gente acaba vendendo mais. Tá? Aí aqui a gente já começa a entrar no aprofundamento de aprendizado, exposição das dores do lead, então aqui ele começa a reconhecer que ele tem aquele problema, né? E aí mais para frente ali, né, mais chegando aqui assim, ele já começa a buscar informações sobre esse problema, ele começa a ver formas de solucionar esse problema. Né? Então aqui é bacana a gente ter materiais mais de exposição falando do problema em si, e aí também dá aquela cutucada a mais, para ele de fato saber para fazer doer. E se não é uma dor, é uma necessidade, é uma possibilidade, uma oportunidade, né? A gente demonstrar o que ele poderia estar fazendo de diferente se ele estivesse aproveitando essa oportunidade que ele nem sabia que ele tinha nas mãos dele. Tá? E aí a parte do fundo de funil, aí sim, aí aqui a gente tem que ser bem categórico, né? Então a gente vai trabalhar mais materiais relacionados ao produto, ao serviço, a gente vai ter formas de ele entrar facilmente de contato com a gente, de fazer uma cotação, de começar um trial da nossa ferramenta, ou da gente entrar em contato com ele, né? A gente tem informações para poder entrar em contato com ele. Tá? Porque qual que é a lógica? Se ele chegou até essa etapa aqui, ele já sentiu a dor, ele já percebeu que a dor é nele, ele tá doendo muito a ponto de ele querer uma solução, então agora o que a gente tem que fazer para ele é que a solução é a nossa solução. Né? E aí a função ali do comercial que vai pegar a partir daí. Tá? E aí aqui é um exemplozinho super básico, inclusive antigo, acho que é de 2015, esse e-mail da RD, tá? Mas bem a pegada, quem já está na nossa base percebeu o tipo de e-mail que a gente usa para se relacionar com a base. Então é um e-mail bem formal, sempre voltado à necessidade do cliente e não à necessidade da empresa, né? No sentido de eu querendo vender para ele, então o meu e-mail vai ter o que eu preciso para vender, não. O meu e-mail vai ter o que o meu cliente precisa para avançar no processo de compra dele. Né? Então aqui, ó, a pessoa baixou um gerador de personas para ajudar a gerar a persona de marketing digital dela, que é um conteúdo super de início, assim, né? Em geral, pode até ser que pessoas avançadas baixem, mas em geral quem vai ter interesse nisso é quem está começando. E aí, considerando isso, a gente está introduzindo ele a uma trilha, que o objetivo dessa trilha é se tornar referência. Provavelmente porque ele interagiu com materiais que estão relacionados a essa faceta, né? Ser referência não em marketing digital, não seria RD em marketing digital, ou ser referência em financeiro, né? em tratamento de customer base, em questão de central de ajuda, enfim, dependendo aí da solução. Tá? E aí a pessoa começa a ser nutrida com uma série de conteúdos do interesse dela, que ela pode a qualquer momento se descadastrar ou se interessar por outro tipo de conteúdo, que vão ajudar a gente a saber, será que ela realmente tem interesse? Será que ela de fato está considerando isso como uma prioridade? E em contrapartida ela vai estar tendo informações que quando eu vier falar sobre inbound marketing, automação de marketing, segmentação de base, né, lead tracking, lead scoring, por que isso é importante, ela já vai estar muito mais preparada para receber isso como um potencial de valor, e ela não vai pegar a nossa ferramenta, que é uma ferramenta de automação de marketing, por exemplo, e deve acontecer às vezes com vocês, e comparar com uma ferramenta de e-mail marketing, que só faz isso. Né? Vai ser muito mais barato sempre, eu nunca vou ganhar essa negociação, enquanto ela não perceber que são coisas diferentes para objetivos diferentes, com entregas diferentes. Né? E aí essa obrigação é minha como empresa, né? E aí o marketing digital ajuda nisso. Então aqui, ó, quando a gente vai pensar em fazer nutrição de leads, entrega de leads, não é sair fazendo newsletter para a base inteira. Tá? Isso que é a diferença de fazer uma nutrição de leads, uma automação de marketing e fazer campanhas de e-mail marketing. Então a primeira coisa a gente tem que segmentar essa base. Tá? Existem 2 critérios bem objetivos para a gente fazer essa segmentação. Tá? Então, uma é por perfil e a outra é por interesse. Simples assim. Né?
O que é perfil? Perfil vai ser exatamente aquilo que a gente levanta como uma persona qualificada para a solução de vocês, né? Então, como eu não sei exatamente as empresas que estão no webinar, né? Então é mais difícil eu trazer os exemplos de vocês, então eu sempre faço a linha aqui com a RD, que é um SaaS, software e tal, e geralmente se aplica bem a outras startups. Então, para nós, é interessante que seja um diretor de marketing, um sócio, um CEO, ou um gerente de marketing, um gerente de vendas, analista de marketing, vendedor também, mas nem tanto, né? E aí, para cada um desses perfis, eu vou ter uma pontuação diferente, eu vou ter uma segmentação diferente. Além disso, o tamanho da empresa, se ela já tem site, se ela não tem, se ela investe em marketing digital, se ela tem time de marketing digital, né? São tudo critérios de perfil que me ajudam a segmentar esse cliente e vão me ajudar na hora de eu fazer o relacionamento com ele, né? E fazer com que esse relacionamento seja de fato efetivo, que ele abra meus e-mails, que ele clique nos meus e-mails, né? Que ele não me jogue para a blacklist, para que ele não me jogue para o spam. Tá? E para quando o meu vendedor for abordar ele, ele também saber essas informações sobre o cliente, que ele tem aberto, que ele tem clicado, etc. Que é exatamente as interações, né? Então aqui, segmentação por ação, por clique, por conversão, se ele visitou a página do site, qual página que ele visitou, tudo isso ajuda a gente a segmentar ele pelo interesse que ele tem. E aí a gente chega, depois vou mostrar ali para frente, que é uma lógica de perfil e interesse, é um cruzamento, como se fossem dois eixos mesmo, né, de um eixo cartesiano. Quanto maior o interesse, menor pode ser um perfil para eu aceitar ele e passar para o comercial, e o inverso é a mesma coisa. Então, se eu tenho um perfil muito, muito bom, eu não preciso que ele demonstre muito interesse para ele estar pronto para ser abordado pelo comercial. E aí provavelmente vai ter algumas blacklists, né? Vai ter alguns, principalmente em termos de perfil, que não importa o quanto de interação ele tiver, por exemplo, um estagiário com RD, ou um estudante, ele pode se matar de baixar e-book, entrar em todas as páginas de preço do RD, cadastrar no Tribe, pode fazer o que ele quiser. A gente não vai abordar ele, né? Porque a gente vai perder o nosso tempo. Né? Então, esse tipo de ação é muito importante para a gente conseguir fazer uma segmentação e um relacionamento que de fato vai trazer resultado. Tá? E aí parte desse relacionamento é exatamente a questão da automação. Então hoje é quase inviável a gente fazer segmentação no braço e ficar mandando relacionamento específico para cada uma das segmentações. Né? Se a gente ainda for considerar que as pessoas se cadastram, né, elas vão interagir com vocês em momentos diferentes, então eu vou, por exemplo, posso entrar na base de algum de vocês hoje, entrar lá no site, me cadastrar, baixar o material, e pode ter alguém que vai entrar daqui a 5 meses, 2, 3 meses, por exemplo. Numa estratégia mais tradicional, o que eu faria? Daqui a 6 meses, né, eu e essa pessoa, eu que entrei hoje, essa pessoa que entrou 6 meses vai estar recebendo a mesma newsletter, porque a gente está na mesma base. Para ser escalável, você vai mandando uma newsletter para toda a base, no máximo para uma segmentação X, Y, Z, mas você acaba mandando no mesmo tempo para todo mundo. Agora vamos supor que cada um tivesse o seu tempo. Então eu me cadastrei hoje, 2 dias depois eu recebo o e-mail 1. 4 dias depois eu recebo. 2 dias depois do 1 eu recebo 2. 4 do 2 eu recebo 3. E assim vai. Se alguém se cadastrar daqui a 6 meses, ele vai ter esse mesmo fluxo que eu já fiz há 6 meses atrás. Porque ele está acabando de entrar na base. Então é até uma forma de vocês aproveitarem conteúdo que vocês fazem. Né? Às vezes vocês lançaram uma newsletter há 3 meses atrás, aí não vão lançar de novo, porque já lançaram, só que tem um monte de gente novo na base. Né? E mesmo quem é novo na base está em momentos diferentes, então também talvez não faça sentido mandar a mesma newsletter para todo mundo, porque tem gente que é novo, mas está há 5 dias, e tem gente que é novo e está há 1 mês. Então tudo isso é super importante para ter aquela sensação que você está recebendo o e-mail certo, na hora certa, com o conteúdo certo. E quando a gente fala de e-mail marketing, é isso que funciona. Eu tenho certeza que todos aí recebem e-mail de propaganda, e-mail oferecendo coisas. Na maioria das vezes vocês fecham, né? Ou já vai até para a aba de promoção, já vai para a aba de spam, e é exatamente por causa de uma falta de um relacionamento numa estrutura como esse. Né? E vocês são só mais um e-mail numa base de milhares de milhões de e-mails dessa empresa. Vocês não são um lead com um perfil específico, com interesse específico. Tá? E aí aqui, se a gente vai ser ainda mais voltado a trabalhar a jornada de compra para fazer esse cara, de fato, pingar lá em vendas, a gente pode trabalhar fluxos dinâmicos, né? Então aqui cada um desses seria como se fosse aquele autoresponder ali. Só que a diferença é que em vez de ele ser estático, né? Então
Baixou o material, vai receber o 1, 2, 3, 4, 5 e depois vai receber o 6, independente do que acontecer. Nesse cenário aqui, a gente está percebendo que esse lead está num time diferente do padrão, por exemplo. Então, eu considerei aqui 5 passos de e-mail, por exemplo, para ele evoluir de aprendizado e descoberta para reconhecimento do problema. Só que tem gente que aprende mais rápido, tem gente que vê valor nas coisas mais rápido, tem gente que já tinha visto alguma coisa sobre RD antes, então ali no passo 4 ela já está pronta para avançar. Às vezes no passo 4 do aprendizado e descoberta, eu posso até jogar ela lá para decisão de compra se ela demonstrar isso para mim. Então, isso que faz com que a automação de marketing seja tão lucrativa mesmo, porque ela começa sozinha trabalhar, jogar o lead que está cada vez mais pronto lá para frente, evitar que esse lead que não está pronto fique recebendo material que vai queimar ele, né? Mantém ele quente, e o cara que está frio, a gente vai mantendo ele fora desse fluxo aí até o momento que a gente vai tirar ele fora, se a gente não for converter ele. Então, uma automação dessa aqui, muitas vezes é um deal que vai ficar no pipe, né, no pipeline, lá no funil de vendas de um vendedor, indo e voltando, e vai, e desliga, e agora o cara volta e manda e-mail e chora preço, aí você resolve preço, está quase assinando o contrato, ele traz outra objeção, volta o processo, né? É um cara que provavelmente não devia estar negociando com a gente agora. E aí, isso aqui vai fazer com que ele entregue aqui na mão do vendedor de uma forma automatizada. Então, cada um vai ter o seu fluxo. Se eu entrei lá, depois de baixar um e-mail, eu entrei numa página X, me muda automaticamente de fluxo. Se eu comecei um teste grátis, encaminha para o vendedor, aconteça o que acontecer, e assim por diante. Tá? Então, aqui é o que eu estava falando sobre a questão do perfil. Né? Então, se a gente vai qualificar um lead, a ideia aqui, principalmente no self-service, que não se aplica tanto, né? Vai ser mais em questão de qualificação de e-mail, né? De você ativar o cara. Mas isso aqui, principalmente para quem trabalha com venda consultiva, inside sales ou até venda presencial, essa aqui é a ideia. Tá ali na área verde, né? E aí cada empresa vai definir o seu SLA. Você vai poder entregar para o time de vendas. Se o cara não está qualificado ainda, ele fica sendo trabalhado de uma forma automatizada pelo marketing. Então, como vendas a gente não consegue escalar como automação de marketing, né? É aqui que a gente vai ter o maior fluxo, todos aqueles 97% eles vão ficando aqui, e à medida que eles vão ficando prontos, eu vou alimentando o meu comercial. E aí, provavelmente, a taxa do meu comercial vai ser muito maior do que se a gente estivesse entregando isso aqui tudo para o meu comercial. Né? Sendo que a gente tivesse isso aqui tudo de leads, né? A gente tem que gerar isso aqui tudo de leads também, que é todo aquele passo anterior. Tem muita empresa que ainda não tem nem o que entregar para o comercial, tem que fazer o comercial sair batendo de porta em porta. Tá? E aí, pessoal, basicamente, trabalhando essa lógica, a gente entra aqui na questão de, né, o que a RD faz. Né? Então, a RD faz exatamente, ajuda, né, as empresas exatamente a cumprir esse processo, né? Tanto do ponto de vista de software, mas também do ponto de vista de acompanhamento. Então, vocês viram ali, a gente vai gerar acessos. Desses acessos, a gente tem que ter formas de gerar contatos, que senão a gente não vai escalar. Com esses contatos, eu vou conseguir trazer muito mais vendas por acesso do que se eu estivesse trabalhando só com conversão direta. Vou me relacionar com esses contatos para eu entregar eles para o comercial. O que não fechou no comercial, eu devolvo para marketing digital e eles podem voltar no futuro. Isso acontece direto. Né? Quem nunca vendeu para um cliente que não fechou e voltou, só que às vezes ele não volta para o concorrente. E se a gente está fazendo um trabalho de marketing, ele volta para você daí. Tá? E aí a gente consegue vender mais, consegue escalar e principalmente medir, para ter previsibilidade, ou seja, a gente saber quanto de lead que eu vou gerar agora, principalmente se eu trabalho no modelo SaaS, eu sei quanto de receita de NMRR que eu vou gerar, né? Isso vai impactar também na minha receita do ano e assim por diante. Tá? Então, a RD a gente entrega a plataforma, então a gente é uma empresa de software, uma startup que desenvolveu o software de automação de marketing para implantar uma estratégia como essa. Os materiais ricos e os cursos, né? Então a RD percebeu que no Brasil não adiantava a gente ter uma ótima plataforma de automação de marketing, que hoje, com o investimento recente que a gente teve, aí do fundo que investe no Spotify, no Uber, né, que é a TPG, a gente entregou para o mercado uma plataforma world class mesmo, a gente consegue bater de frente com o HubSpot, né, com empresas mundiais. Mas não adianta eu pegar esse software e largar na mão de um cara que não necessariamente sabe sobre marketing digital, não tem esse know-how, até porque é um conceito muito novo, né, marketing digital de inbound marketing. Então a gente tem toda uma metodologia para a empresa sair do zero mesmo, começar a gerar os primeiros leads e aí vai seguindo uma metodologia
bem baseada no crescimento da própria RD e dos clientes da RD que deram certo, né? A gente fez uma pesquisa bem profunda. E aí os eventos também, né? Então a gente vai ter até em breve aí o evento em Goiânia, aí perto de vocês. Acho que é nessa semana, eu nem sei se tem vaga ainda, inclusive, mas depois eu passo o link ali para vocês, que é o RD On The Road. E no segundo semestre, esse é muito bacana, quem puder vir, né? Se quiser aproveitar a Floripa aí também e juntar o útil ao agradável, vai ser no final de outubro. É o RD Summit, que é uma Disneylândia de marketing e vendas, né? Então, para fazer networking também, é super bacana. Vai ter em torno de 5.000 pessoas o evento esse ano. Tá? Em termos de marketing digital, pessoal, é bem essa pegada inicial, não adianta também eu me aprofundar muito aqui, porque tem diferentes níveis de conhecimento, né? Então, quero passar aqui para vocês essa landing page. Tá? Então, os parceiros da Cotidiano, outras empresas que por algum motivo não são aceleradas, mas se cadastrem aqui, a gente consegue ver se dá para aplicar ou não o programa, tá? Eu só não posso prometer, porque é um programa voltado para startups de aceleradoras parceiras, mas a gente vê como é que dá para funcionar. E é um benefício para novas contas, tá, pessoal? Isso é super importante. Então, quem já é cliente da RD, a gente não consegue trabalhar os descontos que a gente está dando para Cotidiano a partir de hoje com a parceria. Tá? Então, para que serve essa landing page aqui? Todos vocês, de acordo com a parceria, principalmente aqueles que já estão com um produto um pouco mais desenvolvido, porque daí vão ter mais aplicabilidade, vão poder marcar por aqui, então vocês só preenchem os dados aqui, para marcar uma avaliação de marketing digital comigo ou com alguém do meu time. Tá? Então a gente vai fazer um diagnóstico daí bem mais profundo, dedicar ali de 30 a 40 minutos para a gente levantar quais são os objetivos de negócio, os objetivos de marketing, qual etapa que vocês estão dentro dessa lógica aí de marketing digital, qual que é a maior dificuldade, qual que é o desafio para a gente vencer essa dificuldade, passar para a próxima etapa. Faz todo esse mapeamento, dá para fazer funil, dependendo e tal, da maturidade. E aí, baseado nisso, a gente pode até ver se faz sentido ou não trabalhar com RD, e aí vocês têm os descontos aí da Cotidiano. Mas só a avaliação de marketing já vale muito a pena para vocês saberem o próximo passo. Tá? Vou passar o link aqui. E não sei se vocês têm dúvidas, fiquem bem à vontade, quiser trazer algum exemplo, alguma dúvida específica do negócio de vocês, fiquem bem à vontade, pessoal. Acho que se quiserem perguntar pelo microfone também, assim, não sei se a Mariana consegue controlar isso, mas também tem problema. Se quiser também é só desabilitar aí o áudio, que pode falar também, se preferir. Algumas dúvidas? Acho que o Fábio ia fazer uma pergunta. Ia fazer uma pergunta, Fábio? Ah, legal. Oi, Enzo. Oi. Oi, meu nome é Stefano, eu tenho uma pergunta. O funil de vendas para ser implementado, qual a diferença para a implementação em uma empresa que já é madura, já é grande, para uma startup? Tá. Essa pergunta é importante, aí depois eu já emendo ali depois na pergunta do Fábio que ele mandou ali no chat, porque não necessariamente está relacionada ao porte da empresa. Tá? Ela está muito mais relacionada à etapa de marketing digital que essa empresa está. Então vão ter, por exemplo, empresas muito, muito grandes que vão entrar aqui na RD e a gente vai começar a implantar o funil de vendas do zero. Porque eles não têm nenhuma presença digital, eles ainda não geram leads, então eles não conseguem fazer o funil andar. É basicamente indicação, prospecção ativa, outros tipos de canais. Então tem muito mais a ver com o momento da empresa. Se essa empresa, por exemplo, em termos de funil de marketing digital, né, o funil de vendas dentro da internet, ela já tem um tráfego bacana, ela já tem uma taxa de geração de leads acima de 3%, já tem algum trabalho de marketing, alguma coisa assim, aí a gente já vai fazer uma implantação de funil mais avançada. A gente vai trabalhar
trabalhar mais com as métricas do funil, provavelmente o problema de geração de leads ali não é o principal, vai estar mais na questão de relacionamento, ver como é que está a taxa como é que é qualificado esses leads e assim por diante, trabalhar mais a questão de automação e escala. Então pode ser que uma startup, tem startups aqui, como a própria RD, a gente começou a fazer marketing digital muito antes. 1 ano de RD, que era uma empresa com, sei lá, menos de 50 funcionários, com certeza, com, né, um valor de empresa super baixo na época, com investimento seed super tímido ainda, né? Foi um investimento bom, mas perto do que a gente é hoje, muito tímido, a gente já estava na frente de um monte de empresa grande, né? Nosso funil de vendas ele já era muito mais maduro. Então ele tem muito mais a ver com o momento, tá? Particularmente startups, elas têm um pouco mais de facilidade de implementar esse funil de uma forma mais rápida, né? Porque tem menos processos, menos vendedores envolvidos, etc. e tal. Mas também não é algo difícil de se implementar. A gente tem clientes aí super grandes, B2W e tal, que vieram assim para o inbound e funcionou super bem. Tanto é que as implementações a gente nem diferencia. Tem mais avançadas, tem mais simples, mas elas não estão relacionadas à estrutura da empresa. É muito mais a fase, a etapa que elas estão no marketing digital. Legal, obrigado, cara. Imagina. Então vamos ver aqui a pergunta do Fábio. Sim, uma pergunta mais relacionada a software, né? Sim, né, a ferramenta do RD pode subir os contatos, e aí a questão é a gente ter essa noção. Se eu estou subindo esses contatos, eles não entraram via inbound marketing, né? Eles não vieram, se cadastraram para baixar o material, alguma coisa assim. Então, para a gente saber o que fazer com a nutrição desses contatos, a gente tem que saber de onde eles vieram. São contatos que eu trouxe de relacionamento de clientes que me mandaram e-mail para pedir orçamento. Então a gente já sabe esse tipo de perfil. Aqueles que não fecharam, a gente pode entender por que eles não fecharam e fazer uma nutrição baseada nessa objeção. É um evento que eu participei. Então a gente começa a nutrição baseado nesse evento, né? Então manda lá, de repente você pode fazer a gente faz muito aqui na RD, né? Tem lá um evento, o Eric vai lá para os Estados Unidos, o nosso CEO, né? O Eric Santos, ele vai lá, vai no Vale com os investidores, faz benchmarking, troca ideia e tal. Ele volta, ele faz uma compilação de aprendizado dele e a gente gera lead com isso. O que eu aprendi no Vale do Silício, etc e tal. Né? Então você consegue pegar esse conhecimento do evento, o que a empresa XYZ aprendeu com o evento Y, né? E aí vai. Tá? Então depende muito da origem desses contatos. Agora o que eu nunca vou recomendar é compra de lista, tá? Ou sair catando e-mail, sei lá, jogando no Google e catando e-mail da pessoa e tal. Né? Isso é muito perigoso em termos de domínio, de sujar domínio, sujar IP, sujar a imagem da empresa, porque ninguém gosta muito de ser invadido, assim, né? Chegar uma empresa do e-mail que ninguém conhece. Então, se for fazer algo mais assim, vai no LinkedIn, adiciona a pessoa, manda um e-mail, né? Uma forma mais outbound, manda ali um e-mailzinho para ela, e aí, se ela avançar, você pega o e-mail dela e aí coloca ela para ser numa nutrição. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida também ali na landing page, no processo de avaliação, fiquem bem à vontade. Se tiver alguém, não. Aproveita. Então o Enzo está aqui disponível para gente. Eu vou passar aqui meu Skype também. Então, às vezes o pessoal, né, é muita informação, depois aparece uma dúvida. Então esse é meu Skype, vocês podem adicionar, e esse aqui é meu e-mail também. Obrigada, Enzo. Aí eu não sei como é que se vocês têm uma estrutura já no cotidiano de feedback, mas seria bem legal, pessoal. Eu faço muito essa apresentação para diferentes aceleradoras e tal, mas é sempre importante vocês, isso aqui não foi foi muito básico, foi muito corrido, isso aqui não se aplica ao meu negócio. E aí a gente sempre vai mudando, na próxima a gente melhora e assim vai. Tá legal? A gente manda para eles um form, né, para eles responderem de feedback. Legal. Aí, eles respondendo, a gente te encaminha. Combinado então, pessoal. Aí aqueles que tiverem interesse, tá ali a landing page, depois eu vou passar por e-mail para você, tá, Mariana? E se você puder também mandar para a base ali, para o pessoal saber. Sim. E aí também fique à vontade para me adicionar aqui no Skype, tá? Tá bom. Obrigada, viu, Enzo?
Gente, Pessoal, eu que agradeço. Boa noite. obrigada, Nildo. Boa noite. Foi muito bom. Acho que todo mundo gostou. Todo mundo achou que foi bem esclarecedor aí. E o povo tendo dúvidas, a gente entra em contato de novo com você. Mas queria mais uma vez agradecer a RD Station, você por ter disponibilizado esse tempo para falar com o pessoal. E, gente, fiquem ligados nos próximos aí. Quarta-feira a gente vai ter um outro webinário já de SEO. Então, quem tiver interesse, entra lá no Simpla, nas nossas redes sociais, no site, a gente está divulgando tudo, tá bom? E tendo alguma dúvida, pode falar com a gente. A gente está divulgando depois os webinários no nosso canal do YouTube. Então, para quem não conseguiu ver direito, quem chegou no finalzinho, pode acessar depois também para ver. Tá bom, gente? É isso. Boa noite, obrigada pela participação. E qualquer dúvida, fala com a gente.